Olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos uma falha, a Isabel, está cá a Joana, Alô? está com miúdas doentes, isto acontece, esta fase então do inverno é pior. E temos connosco uma convidada que é a Laura Sanches. Olá Laura, que ainda aceitou aqui o Olá. nosso convite para vir falar, para nos vir ajudar e dar aqui umas dicas como educar crianças desafiantes. Como nós temos muitas crianças, entre as três, são 10, precisamos de dicas. E então, se calhar, começávamos aqui um bocadinho pela Laura explicar quem é e mais ou menos assim o que faz. E pronto, e depois vamos desenvolvendo por aí. Então, eu sou psicóloga clínica. Ultimamente, sobretudo desde que fui mãe, tenho-me dedicado mais a estas questões da parentalidade, do desenvolvimento infantil. Ahm, Aproveito para explicar que, na verdade, trabalho mais com crianças, com adultos, aliás, porque muitas vezes partem do princípio que eu trabalho mais com crianças. Mas a verdade é que eu trabalho mais com os pais, e, portanto, acabo por trabalhar mais com adultos do que com crianças, na verdade, porque a minha visão é sempre de que realmente são os adultos que estão na vida da criança que fazem a diferença. E, a menos que seja realmente necessário e importante, mas são os adultos que estão na vida dessas crianças que realmente fazem a diferença. Portanto, a menos que seja absolutamente necessário introduzir um novo adulto, serei eu esse adulto, não é? O mais Pois, importante e o mais benéfico para todos é capacitar os adultos que estão todos os dias na vida da criança, que já têm uma ligação com ela, e às vezes esses adultos nem têm obrigatoriamente que ser os pais, às vezes pode ser um professor, por exemplo, que faz a diferença na vida de uma criança, um professor que esteja com ela Uhum. todos os dias realmente tem muito mais potencialidades para fazer a diferença do que eu, como psicóloga, que estou com a criança uma vez por semana, não é? pois, Portanto, pois. pronto, Sim, fica aqui porque os pais, parênteses. nós dizemos muitas vezes, não é? Que não adianta nós estarmos a dizer para fazer isto, para fazer aquilo ou aquilo outro, se nós depois também não fazemos. Acaba por ser pelo exemplo que nós damos que os miúdos vão aprender, pronto, tudo, não é? Tudo, Pelo claro. Até exemplo a e não Isabel nos. só. Na verdade, uma coisa que é fundamental para nós chegarmos a uma criança é termos uma ligação com ela. A ligação é o canal, é a ponte, é o que nos permite ter influência, de facto, na vida daquela criança. E, obviamente, que o psicólogo também pode construir essa ligação com a criança, não é? Uma boa parte do trabalho inicial passa por construir a ligação e é só isso. O início, digamos assim, não é? É o mais importante de tudo, enquanto a ligação não existe, não há mais nada que valha a pena fazer. Mas, a partir dos adultos que estão na vida da criança, já têm essa ligação. Portanto, essa porta já está aberta, esse canal já existe. E por isso Hum, é muito mais eficiente, vá, capacitá-los a eles para lidarem Uhum. com a criança. mas, por Sim. exemplo, a diferença quando eles são muito bebés, não é? Quando eles são bebés, eu acho que talvez exista esta ideia de que é mais fácil a relação porque não contrapõem. Sim, Não, não reclamam, não dizem mal, não bufam, não sim, reviram os olhos. sim. E os meus filhos agora já são mais velhos, portanto, mais velhos, quer dizer, são pequenos, mas são pré-adolescentes. Portanto, estamos numa fase de cada um define o seu território, não é? O que é que quer, o que é que não quer, o que é que acha, o que é que não acha. Já Claro, não é aquela coisa em que eu digo e eles fazem, fim, não existe. Antes, pelo contrário, se claro. ela diz, então espera, vou contrapor de alguma forma. E então é mais fácil talvez quando eles são pequenos nós acharmos que esta relação, termos esta noção de relação, que quando eles crescem é muito mais difícil alimentarmos esta relação, não é? Porque Sim, leva-nos às vezes à loucura. sim. E eu, por acaso, há tempos li um estudo engraçado, quer dizer, não é engraçado, não será a melhor palavra, é interessante, vá, que dizia que há mais crianças, há mais mães de crianças com 10 anos deprimidas do que no pós-parto. Ou seja, nós hoje Pois, em dia temos uma pois, grande consciência de que a depressão pós-parto existe, mas de facto certo. parece que ali aos 10 anos também é assim uma altura-chave, é uma altura em que muitas mães e pais, não é, começam a sentir-se mais, lá está, começam a sentir que essa ligação está mais em risco, não é? Começam a sentir que realmente as crianças ganham uma vida própria, começam realmente às vezes essas posturas um bocadinho mais desafiantes, não é?
e muitas mães, principalmente se as bases não estiverem ali muito bem estabelecidas, realmente sentem-se a perder qualquer coisa ali na vida dos filhos, não é? E isso às vezes pode ser bastante angustiante, sim. Então, Uhum. e que estratégias é que nós podemos adotar com os nossos filhos para fortalecer essas relações desde sempre, para que não se torne mais frágil, não é? Sim, Para que isso vá sendo alimentado e crescendo e fortalecendo. Nem sempre é fácil, porque nós também claro, às vezes estamos muito ocupados e temos muita coisa para fazer e nem sempre estamos só com a cabeça super em paz e claro, felizes e tranquilos para dar toda a atenção disponível que nós gostaríamos de dar. Uhum. claro. Então depende muito da idade das crianças, não é? Em bebés, aquilo que é mais importante é mesmo a nossa presença física, uma presença física e emocional, obviamente, não é? Não chega a estar Uhum. só ali de corpo e a cabeça Claro, estar sempre noutro sítio. Naturalmente, não é? certo. Temos que interagir, temos que responder ao bebê, mas realmente nos bebés essa presença física e nos primeiros meses é muito importante também as mães não terem medo de assumir que faz parte haver ali um certo estado de fusão mesmo com a cria, não é? E às vezes temos muito medo, há muito este discurso de ai, mas eu não posso ser só mãe, mas realmente nos primeiros meses, e tenho que Uhum. cuidar de mim, e realmente nos primeiros meses cuidarmos de nós é cuidarmos dessa fusão. Nos Sim. Uhum. primeiros meses não tem necessariamente que existir uma pessoa separada, vá. Os bebés não existem separadamente das mães, não é? Mas as Uhum. mães também nesses primeiros meses não é suposto que existam assim muito separadamente dos filhos. E isto não tem mal nenhum, não tem que ser um motivo de angústia e de sofrimento, como muitas vezes é, desde que a sociedade também o permita, não é? E nós sabemos que depois com o tempo essa fusão vai diminuindo. Enfim, à Claro. medida que a criança se torna a sua própria pessoa, a mãe também se vai relembrando, não é, das suas próprias coisas. E portanto isto acontece naturalmente se não houver grandes Uhum. interferências. Vá, hoje em dia, infelizmente, as coisas não estão feitas para permitir muito que isto aconteça, mas era suposto que assim fosse. Depois, à medida que as crianças vão crescendo, realmente temos que ser capazes também, continua a ser essencial responder à criança, assim como é importante responder ao bebê, um, mas já de uma forma um bocadinho diferente, não é? Uma criança um pouco mais Uhum. velha, se calhar já não precisa tanto da nossa presença física, mas continua ainda a precisar de se sentir ligada, continua ainda a precisar de se sentir, aliás, mesmo em adultos, não é? Nós somos seres de interdependência muito mais do que até Claro, Uhum. gostamos de sim. admitir. Um, e então precisamos de um, mostrar aos nossos filhos que estamos presentes, que estamos disponíveis. Precisamos, acima de tudo, de saber que nada pode ser maior do que a relação. Um, Pois, não Uhum. é mais importante ensinar lições, nem ter ferramentas, nem ter estratégias, do que construir a ligação. Tudo o que for feito tem que ser feito através dessa ligação. E, por exemplo, nos adolescentes, às vezes uma coisa que desorienta um bocadinho os pais. Um, Às vezes não é tão fácil construir essa ligação porque, lá está, começam a ter gostos próprios, começam a ter atitudes próprias, começam a fazer coisas que nós não reconhecemos. E às vezes entramos muito naquela atitude de julgamento de achar que o que eles gostam é tudo palerma, as músicas que ouvem são tontas, as roupas que querem vestir não têm jeito nenhum, e vai-se criando ali um fosso, não é? Então é muito Uhum. pois, importante nós mostrar que quando, assim como nós aceitamos um bebê sem julgamentos, não é? É muito fácil nós pois, sentirmos exato. que o bebê é o nosso prolongamento. E por isso também facilita essa atitude de não julgar. Mas é muito Uhum. importante que Certo. consigamos transmitir isso também aos nossos adolescentes, consigamos fazer com que eles Que nem sintam. sempre é fácil. Que nem sempre é fácil. Uhum. Exatamente, sim. É muito mais E Que difícil nem agora, fazer sempre é isso com um fácil. adolescente do que com um bebê, sim. Exato. E e quem agora sabe estava-me a lembrar, alguns ali a meio caminho, não é? Sim. Sim, sim. uma das minhas filhas de 6 anos já tem assim algumas ideias muito vincadas. E eu agora estava-me a lembrar disto, deste fosso que às vezes se cria. No outro dia pediu-me para lhe comprar um crop top. Pronto, um top a ver-se o umbigo. Ela tem 6 anos, é óbvio que eu não lhe vou comprar um, um crop top. Eu acho também que é importante, apesar de não querer criar esse fosso, explicar-lhe que há idade para tudo e que Certo, isso não vai acontecer, não é? Eh, sim, mas percebo que começamos a divergir
desde cedo, não é? Claro. Sim, só que ela agora é pequena. Por exemplo, a minha filha Maria, que tem 11 anos, mas parece que tem 16, tanto em altura como fisicamente, como em tudo, mas depois de cabeça é uma miúda, não é? Agora insiste que quer ter unhas de gel daquelas enormes e eu acho aquilo um horror. E então andamos nesta discussão, porque já é uma coisa que não aceita só eu dizer-lhe, oh Maria, não vais ter unhas de gel, quando tiveres dinheiro e capacidade para teres as tuas unhas de gel, muito bem, até lá eu não vou viver em função das tuas unhas de gel, não. Só que este registro, esta conversa diária, constante de mas porquê? Mas porquê? Então eu vou fazer não sei o quê, e vou arranjar dinheiro, e vou não sei o quê, e vou não sei o que mais, e então vou ter as minhas unhas. Não, Maria, não vais ter. E às vezes é um bocado difícil, porque a pessoa diz, ok, então vou-lhe dar, vou deixá-la fazer as unhas de gel. Então vou-lhe deixá-la andar com o top não sei o quê. Então vou deixá-la, quer dizer, às tantas a pessoa também não pode deixar tudo. Só que Claro. já estamos nesta fase em que já não é só tipo, ok, não te vou comprar, ela aceita e acabou. Sim, Não? então são duas idades muito diferentes, realmente. E nas crianças, de facto, é o papel dos pais transmitir também os nossos valores, não é? Lá está, temos que explicar que há coisas que nós não aceitamos, com as quais não concordamos, entre elas, e isso eu acho que também é um ponto importante. Há certas coisas que pertencem ao mundo dos adultos, dos adolescentes, vai, não ao mundo das crianças, não é? Usar a barriga de fora, eu concordo que é uma delas, realmente. Agora, e de facto, para uma criança, nós, enfim, faz parte do nosso papel transmitirmos essa visão do mundo e é suposto que as crianças, enfim, com mais ou menos resistência, obviamente, não tem que dizer amém a tudo o que nós dizemos, não é? Mas é suposto que elas vão absorvendo um pouco essa nossa visão. A partir da adolescência, tradicionalmente ali aos 12 anos, mas às vezes pode começar um bocadinho mais cedo, que as coisas não são assim de calendário, não é? Já não é tão suposto que sejamos nós a impor os nossos valores ou a nossa visão do mundo. Aí Pois. já é muito mais importante estarmos disponíveis para ouvir. Obviamente que há coisas que continuam a ser nossa responsabilidade, não é? E obviamente podemos sempre dizer, olha filha, eu isso não te vou pagar, porque é uma coisa com a qual eu não concordo e, portanto, ok, pomos aí os nossos limites, mas é muito importante fazê-lo já com uma atitude de abertura de mas tu gostas disso, isso é importante para ti, porque é que, enfim, achas que ficavas mais bonita, isso fazia-te sentir mais assim ou mais assado, ok. Já há uma abertura também para receber a visão do mundo que é deles, não é? Já não há só a imposição da nossa, mas já tem que haver ali também uma tentativa de perceber que visão do mundo é que eles estão a formar, não é? Exatamente, sem impormos imediatamente os nossos valores. Porque nos adolescentes, sempre que nós tentamos impor alguma coisa, sai-nos o tiro pela culatra, não é? E acontece exatamente é sempre o contrário. Sim, sim. Exato. E não vale a pena. Sim, eu também, uma das coisas que eu estava a dizer é que o Pedro, o meu filho mais velho, tem 13 anos, vai fazer 14 anos, quando ele era mais novo, nós muitas vezes tínhamos uma postura muito diferente, mas também eu acho que o nosso desenvolvimento individual mudou muito nestes anos, porque nós aprendemos imenso com os filhos, crescemos muito e aprendemos muito em relação a nós, o que é que nós sentimos em relação às nossas crianças enquanto miúdos que éramos e coisas que nós não percebíamos, emoções que nós não conseguíamos perceber como é que foram e o que é que nos fizeram sentir e de repente ao termos essa noção e essa consciência faz-nos tomar atitudes diferentes e percebê-los de uma forma diferente. E o Pedro, uma das coisas que acontecia é que nós muitas vezes castigávamos muito, optávamos por castigos, não faz isso, então faz isso, então não faz não sei o quê, não é? E é engraçado que hoje em dia, cada vez mais, nós castigamos menos, às vezes ele faz coisas, pronto, que não deve e que não é suposto, mas procuramos sempre o que é que fazemos, conversamos sobre o assunto, mas optamos por não castigar. Tipo, como é que achas que isso te faz sentir? O que é que achas que isso achas que faz lógica? Achas que tem lógica? Achas que não tem lógica? Ou seja, pomos um bocado do lado dele para ele perceber o que é que ele sente com essa atitude que fez. E é engraçado que eu acho que isso é muito mais construtivo e acaba por nos aproximar mais do que castigar. Exatamente. É engraçado isto. Os castigos, no fundo, são
um grande inimigo da relação. Porquê? O que é que os castigos Pois, fazem? Os castigos mostram que nós conhecemos o ponto fraco dos nossos filhos e não evitamos em usar esse ponto fraco contra eles, não é? Nós pois, castigamos pois, retirando coisas que eles gostam, impedindo-os de fazer coisas que eles gostam, ou quando são muito pequeninos, não é? Aquele castigo do agora vai sozinho para o teu quarto pensar, que é igualmente ou ainda mais nocivo, porque aí nós sabemos que eles têm a necessidade de se sentir aceitos por nós, têm a necessidade de estar connosco, e estamos a dizer, neste momento fizeste uma coisa tão grave que a tua presença nem é aceitável para mim, não é? Nem sequer quero estar na tua companhia. Isso pois. tem um peso brutal para uma criança Uhum. pequena. Um, e de facto os castigos vão criando este ruído, não é? Na relação, aquilo que nós queremos. Para estarmos em relação com alguém, nós precisamos de saber que aquela pessoa nunca nos vai fazer sofrer de propósito, que não vai usar os nossos pontos fracos contra nós, não é? É isso que os castigos fazem. Estamos a usar o ponto fraco da criança contra ela. Pois, E aí realmente isso prejudica muito essa capacidade deles ficarem vulneráveis na nossa presença, de se abrirem connosco, de lidarem com as suas emoções na nossa presença, e isso, por sua vez, prejudica o seu desenvolvimento, porque aquilo que é necessário para uma criança amadurecer é entrar em contacto com as emoções. São as emoções que desenvolvem o nosso cérebro. Quando nós processamos, integramos as Uhum. emoções, acontecem coisas mesmo ao nível cerebral, não é? Criam-se novas ligações neuronais, isso faz desenvolver o nosso cérebro. E aquilo que nós queremos realmente é que as crianças amadureçam. Se elas amadurecerem, muitos comportamentos vão desaparecer por si, porque há comportamentos que são só fruto de incapacidade de controlar os impulsos. Noutros, realmente, elas precisam de aprender um bocadinho os valores da vida em sociedade. Mas isso também é uma coisa que nós conseguimos transmitir muito mais facilmente se estivermos em relação com eles. Lá está, quando nós temos uma boa relação com uma pessoa, nós queremos agradar àquela pessoa, não é? Nós não queremos fazer coisas que magoem, que ofendam, pois. que prejudiquem Uhum. aquela pessoa. Portanto, se isso serve para as nossas relações na vida adulta, não é? Nós não vamos castigar o nosso marido porque fez qualquer coisa que não gostamos. Partimos do Pois princípio sim, que acontece. ele quererá agradar-nos Uhum. Fazer o minimamente, melhor. não é? Pois, E portanto vamos certo. conversar. Eu consigo, Desculpa, diz, Joana. faz mal. Eu consigo perceber que o castigo é a resposta, se calhar, eh, é quando nós não conseguimos dar outra resposta. Pronto. É quando nós já estamos Sim. tão saturados também que não conseguimos dar outra resposta. Mas às vezes é mesmo exigente fazer esta desconstrução e esta. Porque eu vejo isso muito com a minha filha Teresa, e eu acho que a professora que ela teve o ano passado foi uma excelente ajuda e fez toda a diferença, porque não era tanto em casa, mas na escola ela estava sempre muito habituada a ser castigada e depois e diziam. E aquela professora disse: Não, não, já chega. E começou a levar. Era sempre: Não consegues fazer isso de uma maneira mais gentil, Teresa, não consegues. Pronto, a desconstruir e pôr, lá está, nas mãos dela, como dizias, Margarida, uma solução diferente. Só que isto sempre é super cansativo, não é? É super, não é cansativo, é. A pessoa nem sempre tem Exigente, exigente, a pessoa nem sempre tem essa capacidade. principalmente E, quando tens muitos filhos. Não tem que e ser obrigatoriamente exigente, é assim, no fundo, eu peço desculpa, Joana, interrompi. não, Ah, força. eu ia só dizer, os castigos vêm da visão comportamentalista da educação, ou seja, quando nós vemos a educação como uma série de treinos e de competências que nós temos que dar às crianças, usamos muito este tipo de ferramentas, não é? Da punição, do reforço, e que realmente têm um efeito superficial. Se a criança, sei lá, aprende que se fizer não sei o quê, vai perder uma determinada coisa que é importante, ok, se calhar deixa de fazer aquilo e está à superfície e Uhum, realmente produz algum efeito até certo ponto, porque depois o que acontece com os castigos é que normalmente nos casos mais uhum, sérios, não é? Temos sempre que agravar cada vez mais a punição para aquilo continuar a ter algum efeito, porque a criança também aprende a desligar-se, não é? Às vezes os uhum, pais dizem, Pois, já houve um pai que disse, olha, então vou tirar os brinquedos todos. E a criança disse, está bem, quero lá saber, não preciso deles, não é? Portanto, já estava nesse modo de defesa uhum. de eu já nem me permito sentir que é para aquilo não me atingir, basicamente. E é isso que pois. falha na visão comportamentalista, é que só vemos as coisas à superfície e esquecemos que por trás do comportamento há muita coisa a acontecer,
A visão comportamentalista desvaloriza completamente o papel das emoções, não é? E realmente são elas que são essenciais no amadurecimento, no crescimento, na construção da relação. Portanto, não é necessariamente mais trabalhoso não castigar, antes pelo contrário, até se nós percebermos as dinâmicas que estão por trás do comportamento das crianças, isso é mais. Assumimos o nosso papel, assumimos a nossa responsabilidade, sentimos muito mais capazes, confiamos muito mais no nosso instinto, não precisamos tanto de, lá está, quando nós temos esta visão comportamentalista, depois também precisamos muito de especialistas que nos digam como fazer, que estratégias usar, o que seguir. Se nós tivermos uma visão mais da relação, da emoção, somos capazes de confiar também muito mais no nosso instinto, saber que nós conhecemos os nossos filhos, nós sabemos do que é que eles precisam. E isso também se torna mais gratificante, mais preenchedor. E, portanto, o nosso trabalho de educar também pode tornar-se muito mais leve. Faz sentido, faz sentido. Sim. É engraçado, o Pedro há uns tempos fez uma coisa um bocado parva na escola, disparatada, ofensiva. Lá, porque a meio do desafio, não é? Dos miúdos, não és capaz, não sei o quê, não sei o que mais, blá, blá, blá. Ele lá fez e pronto, né? Depois chegou a casa muito aflito e chorava, e tipo, a achar que aquilo era uma coisa gravíssima também às tantas. Pronto, realmente foi um disparate, realmente foi parvo, realmente não faz sentido nenhum, mas ele sentiu-se verdadeiramente mal com aquilo. E disse, pronto, Isso olha, é Pedro, importante. por mim, o facto de tu te estares a sentir verdadeiramente mal com isso e de estares assim tão transtornado, para mim chega, está bom. Exatamente. Porque tu fizeste mal, mas percebeste Isto é que o fizeste mais mal. Mas agora importante. falta Claro. E agora falta uma coisa, o que é que tu tens que fazer? Certo. E ele, pois, eu agora tenho que pedir desculpa. Eu, exato, mas tens que pedir desculpa mesmo. Não é chegar lá e dizer desculpa e vais-te embora. Não, não. Então ele lá foi, lá fez e não sei o quê. E demorou um bocadinho de tempo, porque tive que lhe chamar a Jenny. Então, pediste? E ele, depois não encontrei, não vi. Eu, não. Quando a pessoa dá mesmo arrependida, tem que ir lá e falar, não sei o quê. Então ele lá foi, lá fez. O engraçado é que, quando eles têm estas atitudes para mim, significa que nós temos feito um bom trabalho. No sentido em que, não é? Porque às vezes a pessoa é um bocado desesperante, porque a pessoa diz, não sei o que é que ando aqui a fazer, às vezes a pessoa parece que anda perdida, parece que tipo, eu não ando a fazer nada bem, tipo, isto está tudo mal, não sei o que é que ando aqui a fazer. Mas depois às tantas, eles têm estas atitudes, mesmo perante os amigos deles, e conseguem combater, pronto, lá está, pedir desculpa em frente a toda a gente, e não é fácil, eu sei que não é fácil, mas foi, e foi capaz de o fazer. Tudo, o que é mais difícil aí é entrar em contacto com esse sentimento de vergonha de ter feito algo errado. Uma criança que está defendida, ou um adolescente que está defendido das suas emoções, que não se sente seguro para entrar em contacto com elas, não tem acesso a essa emoção, aquilo está lá vedado num cantinho da sua consciência. Porque custa Nem liga, muito, pois. não é? Custa muito assumir que fiz uma coisa tão errada, não é? Isto foi um disparate tão grande. Lá está, não é grave que as crianças façam disparates. O grave é quando já nem conseguem aceder a essas emoções depois e perceberem. E muitas vezes uma visão comportamentalista, lá está, a criança pode ser castigada, sente as consequências, na teoria nós achamos, ok, isto está a funcionar, mas não significa que a criança entre em contacto verdadeiramente com esse sentimento de arrependimento. E esse sentimento de arrependimento é que é o mais importante de tudo, não é? Que é a lição. Nós temos muito esta ideia, temos que ensinar lições. A lição é só essa, entrar em contacto com essa emoção. Certeza que da próxima vez que acontecer alguma coisa parecida, ele vai se lembrar, foi tão difícil sentir aquilo, se calhar não vou repetir. Não vou fazer isto. Vou repetir outra vez. E isso é que é o ponto-chave, é o principal. Sim, percebo. E uma das coisas que ele estava a dizer, estávamos a falar relativamente à parte de chorar, porque eu, para mim, por exemplo, quando eu estou afetada com coisa, e às vezes eu choro, porque para mim chorar é importante, porque eu liberto tensão e é uma coisa que me ajuda. E o Pedro estava a dizer que, sim, os meus amigos gozam imenso comigo, quando às vezes acontece qualquer coisa, eu choro, e eles gozam comigo, mas já disse, pronto, mas eu preciso chorar, e eu tipo, pronto, e vais bem, e ele, sim, mas eles ninguém choram, e eles também não falam sobre isso, e têm vergonha, mas eu não tenho vergonha, porque se eu preciso chorar, eu choro, e eu, exato, mas isso é importante, e eu acho que os miúdos hoje em dia, não, e mesmo a Maria, minha filha, muitas vezes diz, é que as minhas amigas não conversam com os pais, tipo, sobre nada. E nós ao jantar, quer dizer, nós jantamos cedo, mas acabamos às vezes, saímos da mesa tipo às 10h30, 10h30 da noite, porque estamos muito tempo à conversa, e depois uma conversa puxa por outra, e depois outra puxa por outra, e como eles também já têm uma idade que
desenvolvem temas, não é? O engraçado é isso, é que eu acho que às vezes há muitos miúdos que não, esta relação que existe nestes pequenos momentos, na realidade para mim é das coisas mais importantes que existe. Sim. Porque eles sentem-se confortáveis e confiantes o suficiente para partilhar tudo, assim como nós partilhamos as nossas coisas. Sim, e é tão bom Não ter sei. um adolescente que se sente à vontade para chorar, porque realmente nós hoje em dia vivemos numa cultura de invulnerabilidade quase, não é? Os miúdos parece que têm que ser Pois. indiferentes a tudo, isso é que é cool. O que é cool é não ter emoções, Uhum. basicamente, não é? É não reagir, Certo. é que ele não se passa nada Ser e forte. tal, exatamente. Portanto, é fantástico e é um ótimo sinal ter um rapaz, ainda por cima rapaz, apesar de tudo, ainda há diferenças, vão-se esbatendo, mas existem, que diz que, pronto, quando acontece alguma coisa chora, que realmente é a resposta mais adequada. E isso nos adolescentes é uma coisa que se está a perder muito, até nas crianças. Há crianças que já não choram porque não se sentem capazes, não se sentem seguras de entrar em contacto com essa emoção. Às vezes há crianças pequenas que têm um choro, mas é aquele choro sem lágrimas, não é? É aquele choro mais do estado de alerta, que é assim mais quase um grito contínuo, do que propriamente o choro de tristeza. Há muitas crianças pequenas que já têm muita dificuldade em lidar com a tristeza. Portanto, um adolescente que assume a sua tristeza, fantástico. Pois, é isso. São nestes momentos que eu acho assim, eu acho que nós andamos a fazer uma coisa boa, já não é mal. Porque muitas vezes, honestamente, eu sinto-me completamente tipo, não sei até que ponto. Ainda no outro dia ele E é dizia: muito Oh bom Pedro, eu sinal já não consigo. também ele não ter problemas que os amigos gozem com ele, não é? Porque hoje em dia também há muito esta cultura dos pares, em que os miúdos também vivem para os pares. Mas ele não tem problemas na questão da emoção, por exemplo, nisto das emoções, ele não tem problemas, mas se for, por exemplo, porque não tem uns ténis XPTO, já se chateia. Ok. Eu dizendo, Pedro, mas qual é o teu problema? E ele, mãe, não gosto de gozem comigo, pronto. Mas aí já o afeta, o facto de querer ter aqueles ténis e não tem. Mas se for chorar, não afeta nada e está completamente tipo, pronto, qual é o teu problema? Não choras? Tu é que tens problemas. E eu digo, ok. Mas acho engraçado isso e acho giro. Mas muito honestamente, às vezes eu falo com ele, sei lá, ainda no outro dia ele estava a dizer isto. Já não sei o que é que se passa, tipo, cada vez que eu abro a boca, cada vez que eu digo o que quer que seja, tu reviras os olhos e bufas e reviras os olhos, tipo, mas já não tens paciência para maturar, o que é que se passa? E ele, mãe, não sei, também não sei, mas pronto, também não tenho paciência. E eu dizendo, então chegamos a que ponto? Como é que isto vai funcionar? Uma E eu coisa às que tantas digo, acontece na adolescência, os adolescentes pela primeira vez têm uma capacidade de idealização. Ou seja, isto significa que eles conseguem pela primeira vez na sua cabeça também conceber aquilo que seria a mãe ideal ou o pai ideal. E de repente percebem que afinal o que têm na realidade não é bem não é aquilo que eles conseguem idealizar, não é? Para as crianças, os pais que têm estão fantásticos, estão ótimos. São Eu ainda perfeitos. estou nessa fase, que é muito boa. Na adolescência começa a haver ali assim um desfazamento entre aquilo que eles conseguem imaginar que seria perfeito e aquilo que afinal têm à frente deles. E muitas vezes depois dá origem a esses revirar de olhos e raios, lá vem ela com estas coisas parvas, não é? É muito importante não levarmos isso a peito, saber que realmente faz só parte desse desfazamento entre aquilo que eles começam a ser capazes de ver nas suas cabeças, essa idealização. Por isso é que a adolescência é a altura da idealização a todos os níveis, não é? De acreditar que vão mudar o mundo, de terem sonhos e projetos e tudo lhes parece possível, porque realmente essa capacidade está no seu auge, vá. Depois, mais tarde, na idade adulta, se tudo correr bem, vão perceber que afinal os pais que têm, não sendo os tais ideais que eles conseguiam sonhar, também estão muito bons e chegam perfeitamente. Mas é preciso um caminho para chegar lá, não é? Na adolescência há muito esse confronto, de repente eles olham para nós e parece que vêm os defeitos todos, que nunca tinham visto antes, não é? E isto às vezes para os pais também é um choque, mas é importante não levar isso a peito. E cansativo. Sim. Não é fácil. Às vezes não levar isso a peito porque chega um ponto que a pessoa diz, fogo, estou-me aqui a esforçar imenso e tipo, a única coisa que vocês sabem dizer é mal, mas depois às vezes às vezes sinto-me assim também só sei dizer mal, porque não está arrumado, porque não está não sei o quê, porque não está não sei o que mais, porque não está às tantas só uma chata, e eu digo, claro. qual é o meio termo? Qual é o meio termo? Sim. Não é? Às vezes nem sempre é fácil. Sim, muitas vezes estamos chateados, não tem nada a ver com eles, não é? Estamos chateados com a desarrumação da casa,
não é só o quarto deles, é a sala, é a cozinha, é isto, e de repente Claro, olhamos para o quarto deles e isto não é admissível. Quer dizer, temos Sim, sim. que tentar desconstruir também para nós o porquê é que aquilo nos está a irritar tanto, não é? Porque exatamente. é óbvio que a culpa não, não é deles. Ah, Sim, é muito fácil mas e- descarregar em quem está mais perto, não é? Que são os filhos, e os filhos mexem com muitos gatilhos, muitas emoções também Uhum. nossas, e sim, é importante às vezes termos consciência de que não é por causa deles que nós estamos a revelar com eles. Às vezes são mesmo coisas nossas, sim. Uhum. Pois são, pois são. E às vezes são coisas que nós também ou não resolvemos, Sim, ou ainda nem percebemos que temos que as resolver. ahm, e às vezes nós reagimos só sem consciência. O problema para mim tem a ver com isso. Eu sinto que mudei imenso em termos de mãe que eu sou hoje em dia e mãe que eu fui inicialmente, no sentido que eu às vezes reagia muito, um bocado em função de como foi comigo, porque eu aprendi assim, é assim que eu vou fazer. Fizeram assim comigo, é assim que eu vou fazer. Mas há coisas com as quais eu não concordo e não me fizeram sentir bem. Só que claro, eu não tinha essa noção até fazer um trabalho individual e perceber que, estas coisas não me fizeram sentir bem. Isto não me fez não sei o quê. Então, só a partir do momento que eu tive consciência disso, é que eu consegui olhar para os meus filhos e perceber que eles estão ótimos como eles são. Eu não os vou mudar em nada, eles estão só a crescer. Eu tenho só claro, que os aceitar e ajudá-los, na medida dentro dos possíveis, a dar-lhes os melhores princípios, não é? E exato, bases. Mas eles vão ser o que eles quiserem ser, porque eu, exatamente. pronto, não posso, porque eles não são meus, eles são Sim, deles. Uhum. Só que esta noção é um bocadinho complexa, porque lá está, quando eles são muito pequenos, nós absorvem-nos tanto e nós estamos lá a se sentam para eles e é tudo eles, mas de repente eles vão sendo cada vez mais eles e tendo as ideias deles e claro, as coisas Uhum. deles. e às E às vezes não vezes é um bocadinho difícil fazer é esta. isso, Não claro. Sim, é? Não eu sei. não, eu não imagino o que é a adolescência. Hei de, quando chegar lá, ainda faltam uns anos, portanto acho que vou aprendendo até chegar lá, mas ao mesmo tempo acho que isto está muito bem feito. Ou seja, nós vamos crescendo com eles e se nós estivermos atentos, eu acho que é o meio caminho andado, não é? Quando acontece um conflito, quando nós conseguimos manter a calma e desconstruir as coisas e reagir. Por exemplo, ontem estávamos aqui e a Luísa, a certa altura, pediu-me um abraço. E eu já não sei o que é que estava a fazer, já te dou um abraço, não sei o que mais. Depois ela começou a ficar irritada. E depois eu é que me lembrei. Ela tinha-me pedido um abraço, estava a precisar de atenção, não é? Claro, E quando se tem vários filhos, há muito esta preocupação, porque se a Vera, que tem 1 ano, precisa de mim ali ao pé dela e para trepar por mim acima e mesmo que não seja para trepar por mim, mas para eu estar ali perto e tudo mais, a Teresa e a Luísa, que têm 6, já não precisam disso, mas também continuam a precisar de mim. exatamente. E essa essas Logística, gestão. sim, divergências é que às vezes a pessoa, pronto, está a tentar chegar a tudo, não é? Mas se estivermos atentos, acho que já é meio caminho andado, pronto. E eu espero sinceramente continuar a ter estas conversas boas para me ajudar na adolescência, porque eu acredito que deve ser mesmo, mesmo complicado este revirar de olhos. Apesar da Luísa, de vez em quando, no outro dia Já começa. oferecemos uns óculos escuros e ela disse: isto é ótimo porque não dá para ver que eu reviro os olhos. Ai. E eu disse: ótimo, Lisa, eu assim não o vejo e também não me irrito. Mas, mas pronto, estas dicas é que são preciosas mesmo para a pessoa conseguir viver bem na altura, não ser sempre Sim, stress e gritos e castigos e de facto e é importante confiarmos que a natureza sabe o que faz, não é? As coisas também são como são por algum motivo, de certa forma. E realmente muitas vezes o nosso papel é só esse. Eu oriento-me por uma visão desenvolvimentalista, que é esta ideia de percebermos que realmente o mais importante é olharmos para o desenvolvimento da criança e como ele está a acontecer e sabermos que as emoções e a relação têm um papel fundamental nesse desenvolvimento, são o que permite um verdadeiro amadurecimento. E nisto também encaixa mais a visão de sermos propriamente mais jardineiros do que escultores, não é? Ou seja, o nosso papel enquanto mães, enquanto pais,
é muito mais o de criar as condições necessárias, que passam por essa questão da relação, não é? Dar essa segurança, do que propriamente o de estarmos ali a esculpir, não é? A Uhum. criança. Certo, Nós, A certo. condicionar, não é? sim, a ideia de que uma semente tem tudo aquilo que precisa para se tornar uma árvore, mas porquê é que algumas sementes dão em árvores frondosas e cheias de frutos e outras nem tanto? Porque as Pois, condições existem nessas que dão árvores cheias de fruto, não é? E aquilo que nós não podemos ir lá e ensinar aquele arbusto ou aquela planta a crescer, exato, não é? Aquilo que exato. precisamos de fazer é, ok, olha, não está a crescer bem, o que é que será? Falta água, falta sol, o que é que faltará? Então é um Uhum. bocadinho essa visão também que precisamos de transpor para a educação dos nossos filhos. Porque é que aquela criança não está a fazer o que seria esperado, o que seria expectável? O que é que será que falta na vida dela que não lhe está a permitir desenvolver-se dessa forma? E isso Uhum. também, por um lado, nos retira um certo peso, não é? Por um lado, Uhum. dá-nos muito esta importância do nosso papel. Sim, o papel dos pais, das mães, realmente é fundamental, mas, ao mesmo tempo, também há uma confiança num plano de desenvolvimento que vai acontecendo por si, independentemente das lições, vai, entre aspas, que nós queiramos ou não ensinar. Uhum. Aos nossos filhos, pois sim, eu percebo isso faz muito sentido. Deixá-los só crescer, lá está, é aquela Uhum. questão, eles não são nossos, não é? Mas às vezes, uma das coisas que eu sinto às vezes é que, sem intenção, às vezes nós estamos a magoá-los de alguma forma que não é intencional da nossa parte, Sim, ou porque, sei lá, estamos muito ocupados, estamos a trabalhar mais, ou porque não consigo dar a atenção toda que devia, e às vezes há miúdos mais sensíveis ou menos sensíveis, e os sim. mais sensíveis levam sempre mais por tabela, Isso eu é um acho. A ponto minha filha importante. Marta, Sim, há crianças que exato, são a minha filha muito Marta sensíveis e ferem-se com muita facilidade. é isso. Eu sinto isso e sinto que estava a minha filha Marta, mais nova, que tem 8 anos, ela ultimamente tem andado assim com imensos ataques de fúrias medidas, e chora como se nada fosse, e chora e chora. E eu tipo, oh, Marta, mas o que é que se está a passar contigo que tens estes ataques de fúria? O que é que tu precisas? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Não sei o quê. E às tantas estávamos numa conversa, não sei o quê, e ela às tantas, tu tens falta de atenção, precisas de atenção. E ela às tantas chora imenso, porque sim, porque eu preciso de atenção, porque o Pedro está não sei o quê, porque o Pedro e a Marta e a Maria já são mais velhos, pois eu e o Diogo às vezes estamos a trabalhar, ou estamos isto, ou estamos aquilo, e disse, pronto, então é fácil. Às vezes podes chegar só ao pé de nós e dizer assim, eu preciso de atenção, só isto. E nós às tantas, porque às vezes nós também temos tanta coisa e não conseguimos perceber que é isso que tu queres. Então o facto de tu chegares ao pé de nós e dizeres, eu preciso de atenção, faz-nos se calhar ter um alerta e dizer assim, calma, preciso dar atenção a esta minha filha. Então agora ela está sempre com esta, qualquer coisa. Mãe, preciso de atenção. Aí a questão é, principalmente, lá está, é verdade, as crianças mais sensíveis ferem-se com muito. Às vezes basta um olhar um bocadinho mais Uhum. torto da nossa parte e para algumas crianças aquilo já gera ali uma ferida, já gera ali uma dor difícil naquele Pois, momento. Ou, às vezes a ausência desse olhar, não é? Quando elas queriam ter esse olhar e não exato. têm. E realmente o impacto das nossas ações não é igual em todas as crianças e quem tem muitos filhos vê isso com muita facilidade, não é? Aquilo que Sim, num sim. filho parece não ter importância nenhuma, no outro às vezes tem um peso enorme. É um Mas drama, sim. eu Sim. queria só dizer que as crianças mais sensíveis muitas vezes também têm tendência para adotar uma posição de controlo. E quando nós dizemos a uma criança, olha, então quando precisares pede, às vezes estamos a acentuar ainda mais essa posição de controlo. É mais importante nós dizermos, olha filho, ok, eu já percebi, então eu vou estar mais atenta, eu vou olhar mais Ok. para ti, eu vou prestar mais atenção aos teus sinais e assumirmos que somos nós que estamos no controle da relação, mesmo com os mais velhos. Aqui é uma coisa em que o controle nunca deixa de ser nosso. São sempre os pais. Aqui há eu acredito que há uma hierarquia importante entre pais e filhos, não é? E no que toca à relação, são sempre os pais que cuidam, são sempre os pais que dão, são sempre os pais que oferecem, basicamente. Seja qual for a idade que os filhos têm, isto não se inverte. E, portanto, é mais importante nós dizermos, olha filho, ok, já percebi, realmente andamos se calhar a dar pouca atenção, já percebi que estás a sentir muito essa falta, então eu vou cuidar
de suprimir essa falta, de fechar essa lacuna, não é? Do que dizer, olha, então pede quando for, está bem? Porque aí ela está numa posição de controle e aí, por mais que nós demos, nunca vai ser suficiente. Porque a sensação que fica é, ok, ela só me deu porque eu pedi. E as crianças precisam de certo. sentir E não porque que ela quer. aquilo, Pois. exatamente, precisam de sentir que aquilo está sempre disponível. Disponível. Estamos sempre Pois. disponíveis. Eles não precisam de pedir, não precisam de fazer nada, porque o nosso amor está sempre lá. Não depende das condições, Certo. não depende dos pedidos, não depende de nada. Está sempre ali. E, portanto, só assim é que eles Pois, vão percebo. ficar com o depósito verdadeiramente cheio. Porque às vezes entramos num ciclo em que os pais, há muitos pais que me dizem, mas nós fazemos tudo o que ela quer, nós estamos sempre a brincar com ela, nós estamos sempre a dar atenção, nós nunca a deixamos, sei lá, 1 minuto sozinho e nunca chega. E nunca chega porque partiu da criança, não partiu dos pais. Para encher realmente o depósito deles, tem que partir de nós. Eles têm que sentir que aquilo foi dado de uma forma completamente gratuita, livre, pois. exatamente, gratuita, sim, também é uma palavra importante. Certo. Pois sim, às vezes percebo, e acho que faz sentido realmente o facto de ser partir de nós e não tipo, Ser diz uma lá o que é que tu surpresa. precisas. Sim, Ser uma Sim, surpresa, não é? certo. De repente, Sim. a mãe lembrou-se de mim disto. Exatamente, as crianças precisam de sentir que nós sabemos cuidar delas, não é? Sabemos de que é que elas precisam em cada momento. E isto nas crianças é fundamental, mas mesmo nos adolescentes, apesar de tudo, eles também precisam de se sentir compreendidos, precisam de se sentir cuidados, não é? Precisam de se sentir vistos. Lá está, até nós adultos, numa relação de casal, nós não queremos que o outro nos dê só aquilo que nós pedimos, não é? Porque senão chega a uma altura em que aquilo também, enfim, pois já não queremos pedir, exato. Exatamente. Sim, tipo, olha, também tivesses percebido. Exatamente, não é? Nós queremos que a outra pessoa também saiba aquilo que nós precisamos, mesmo sem nós dizermos. Sim, faz sentido, faz muito sentido. Outra coisa que eu acho que é gira e que é um tema bom, também tá no livro, já acho giro, que é porque é que muitas vezes, tipo, às vezes os irmãos, por muito que nós tentemos, não sei o quê, estão sempre às turras uns com os outros e descarregam sempre uns com os outros e nós dizemos, porque por um lado às vezes são os melhores amigos, adoram-se, mas depois tipo odeiam-se e a pessoa diz, mas já não aguento isto, mas porquê que vocês estão sempre a discutir? Mas depois de vez em quando são tipo amor imenso e tipo não vivem uns sem os outros e no momento a seguir tipo odeio-te de morte e quero que tu desapareças e a pessoa tipo, mas o que é que se está a passar aqui? E então tipo, sei lá, é normal ou não é normal? Faz sentido ou não faz sentido? É natural, sim. Há sempre conflitos entre irmãos, faz parte. Assim, é uma relação muito próxima também, não é? Portanto, nós ficamos mais frustrados com as pessoas que nos são mais próximas, são as pessoas que nos carregam mais nos nossos botõezinhos, não é? Que nos pisam mais os calos, como se costuma dizer. Portanto, é perfeitamente natural que haja muitos conflitos entre irmãos. Depois, são pessoas que estão ali sempre na mesma casa, não é? E às vezes são pessoas em quem também se torna relativamente fácil descarregar até frustrações que às vezes não têm nada a ver com elas. Às vezes os miúdos vêm muito frustrados da escola e é fácil descarregarem no irmão porque está ali, porque está à mão, basicamente, não é? À mão. Sim, exatamente. E isso, enfim, faz parte das relações, obviamente que convém que haja certos limites, não é? E aí podemos pôr claro. regras da casa, por exemplo, sei lá, não chamar nomes, não fazer troça, sim. coisas assim que ferem mesmo gravemente, ok, Magoam, é importante que os pais ponham regras, não é? Olha, aqui nesta casa não se faz X ou Y, pronto. Agora, isso não significa que os conflitos vão acabar, não é? Os conflitos entre irmãos fazem parte e depois também até um bocadinho aquela quase territorialidade, não é? De marcarem o seu espaço, de lutarem também às vezes um bocadinho pela atenção dos pais. Uma coisa que é importante nós termos em conta também é quando a relação entre irmãos está muito difícil, muito complicada, mais do que olhar para eles, é preciso olhar para a relação que cada um deles tem connosco, porque às vezes é mais sobre a relação que os miúdos têm com os pais do que sobre a relação que eles têm entre eles. Às vezes aquilo que temos que fazer entre irmãos mesmo é afastá-los. Às vezes nós temos esta ideia de que, se calhar eles precisam estar mais tempo juntos. Não obrigatoriamente, se a coisa está muito difícil, se calhar temos que arranjar forma até de os afastar para não estarem constantemente a ferir-se um ao outro, não é?
e trabalhar na Uma distância nossa saudável. relação com eles. Porque é Pois, daí que faz tudo sentido parte, também. na verdade. Pois o problema é sempre o mesmo, não é? Então, e o que é que tu andas a fazer? Então, e o que é que tu andas a fazer? Nós, pais. Certo. Portanto, esse é sempre o problema. E a pessoa diz, eu não quero falar de mim, eu quero falar só deles. Claro. Está Mas tudo passa ligado, Sim, mas muito tem por que ser. nós, sim. Supostamente os pais é que Sim, também têm um bocadinho com em casa, não é? A atitude geral da família parte muito mais dos pais do que das crianças. pois, não, sim, sem dúvida, isso é verdade. Mas eu acho que o que eu gosto de ver neles, apesar de achar que também faz parte, porque lá está, cada um está a mostrar os seus quês e as suas Claro, personalidades e defender os seus interesses e tudo mais. O que eu acho giro e sinto que é importante é que se eles sentem que, por exemplo, magoaram mesmo ou chatearam mesmo o outro, a primeira coisa que fazem é pedir desculpa ou dão um abraço e desculpa e mostram-se interessados, verdadeiramente interessados no bem-estar do outro. Sendo claro. que andam muitas vezes às turras, sem dúvida alguma, não sempre às turras, isto e aquilo, mas depois também brincam muito, e eu acho que isso também, porque nós somos muito. Limitamos muito aqui a parte tecnológica de televisões e telefones e não sei o quê. Eu sou muito chata nesse aspecto, sou muito rígida, porque tenho limites, 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 e, e são obrigam-os a conviver muito também, quando estão em Que casa, é não é? bom, E portanto, claro. exato, mas porque têm muito tempo também juntos e não têm aquele início que eles dizem, mas agora vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Parece que não sabem fazer nada se não tiverem uma televisão ou um tablet ou uma porcaria de uma Playstation. Diz, olha, não sei, faz um desenho, fazem um jogo, têm 1000 jogos, nós temos milhares de jogos cá em casa, tem isto, tem aquilo, tem aquilo outro, façam o que vocês quiserem. Aqueles 10 minutos iniciais estão o tempo todo a chatear, mas porquê é que eu tenho que fazer isto? Mas porquê é que eu tenho que fazer isto? Mas depois lá interagem e fazem e brincam, e eu acho que isso para mim é a coisa mais importante, esta interação Claro. entre eles. Sim, e aí uma coisa muito importante também é quando há conflitos entre irmãos, os pais não serem juízes. Muitas vezes nós pomos nesse Pois, papel de juízes. Então quem é que começou? E quem é que fez primeiro? E quem é que fez mais errado? E quem é que não sei quê, não é? E isso não ajuda muito, na verdade. Aquilo que é pois, importante fazermos nesses momentos é acolher as emoções, não é? Mais uma vez, as emoções são o principal. Nós percebemos, ok, tu ficaste ferido por isto, o outro ficou ferido por aquilo, e quando nós abrimos espaço para haver esse acolhimento, eles também conseguem perceber, lá está, o impacto que as ações de um tiveram no outro, não é? Ok, nós pois, percebemos, realmente então aquilo que eu fiz feriu mesmo o meu irmão, a minha irmã, não é? Ok, e é isso que faz com que eles depois também entrem em contacto com essa emoção de pedir desculpa, não é? Perceber o que nós queremos quando essas coisas acontecem. Não queremos um pedido de desculpas mecânico, não é? Às vezes com as crianças não, pequeninas há pois, aquela coisa do agora tens que pedir desculpa. E isto não serve de nada. Aquilo que nós queremos é que eles entrem em contacto com esse arrependimento, com essa consciência de aquilo que eu fiz teve mesmo impacto, não foi é? demais, Magoou mesmo. pois, E se os pais estão no papel pois, de juízes, eles estão defendidos, porque ninguém gosta de se sentir julgado, ninguém gosta de se sentir avaliado, portanto estão muito mais fechados a entrar em contacto com as suas pois, emoções, e isso faz com que seja muito mais difícil entrarem em contacto com esse verdadeiro arrependimento, que é aquilo que é necessário nesses momentos. pois, E às vezes Muito isso bem. faz demora, sentido, não tem que ser imediato. E aí também depois depende muito de criança para criança, depende também da gravidade, da seriedade, depende de muitas coisas. Às vezes o pedido de desculpas não tem que ser logo. Nós temos esta ideia que aquilo tem que ser imediato, mas não tem. Desde que venha, pode vir passado uma semana, se for preciso. Às pois, vezes até em relação a nós, não é? precisam de mais Até, tempo às vezes podemos, para sim, processar, não é? percebo, Aquilo que aconteceu. Há uma autora, por acaso, tem um livro que se chama The Sorry Plane, e o avião das desculpas, e a história, ela conta a história, como é que decidiu escrever esse livro. É engraçada, porque ela tinha duas filhas que estavam a discutir muito, não é? E, enfim, aquelas coisas normais de irmãs, e ela perguntava sempre à filha, quando elas eram pequeninas, perguntava-lhes, então, e agora, tens um pedido de desculpas para dar à tua irmã? E um dia a filha respondeu-lhe, não tenho. Passado umas horas, ela foi lá outra vez, então, e agora, já tens um pedido de desculpas para a tua irmã? Não tenho. Passado um dia, então, e já tens um pedido de desculpas para a tua irmã? Não tenho. Ela, mal, mas onde é que estão essas desculpas, afinal? Estão no avião a caminho de Paris. Porque, de facto, ela naquele momento não estava a querer entrar em contacto com aquela preparada, pois, emoção.
E aí não há nada que nós possamos fazer para obrigar a criança a entrar em contato com essa emoção. Só precisamos de criar espaço para que isso eventualmente venha a ser possível. Estava-me a lembrar agora de uma história. O meu filho Pedro, no outro dia, apanhei-o. Eu percebi que ele me estava a aldrabar. Aquilo não era verdade. E eu disse: ok, eu não acredito que isso seja verdade. E ele ficou com aquele ar parecem os cães, não é? Que ficam ali logo tipo com aquele ar tipo: não, mãe, mas eu juro que não sei o que é isso. Pedro, eu não acredito que isso seja verdade. Quando estiveres preparado para me dizer o que é verdade, então diz. Depois eu lá ia para dentro, depois voltava: tens alguma coisa para me dizer? Mãe, mas eu já disse que não sei o que é. Depois lá ia. Passava um bocado, cada vez que ele vinha ter comigo, eu dizia: já tens alguma coisa para me dizer? Mãe, bem, isto assim se passou quase o dia inteiro. Às tantas veio ao fim do dia chorar. Mãe, é que realmente em relação blá blá blá. Eu disse: pronto, o que eu gostava de evitar era este dia todo. Porque é que não vens logo à partida e explicas a coisa como ela é? Portanto, precisa de tempo. Sim. Certo, mas às vezes é um bocado difícil a pessoa estar nesta logística, porque há dias que lá está, a pessoa tem muita calma e não sei o quê e consegue ter esta postura tranquila e dizer: ok, quando estiveres preparado diz, ok, quando estiveres preparado diz. E há dias que a pessoa tipo: eu não percebo porque é que tu estás a fazer isto e não sei o quê. Pronto. Ou seja, eu acho que o que nós gostávamos assim, talvez para terminar, que já estamos a chegar aqui à hora, era quais assim as principais dicas que têm para nos dar relativamente a uma educação positiva, no fundo, e crianças desafiantes. O principal, eu não sei se tenho assim dicas propriamente, o principal é sempre isso, é olhar para a relação. É através dela que tudo tem que funcionar. Se a relação estiver bem, estiver saudável, tudo o resto vai funcionando com naturalidade. Quando há problemas, temos que ver o que é que isso significa na relação, digamos. Não podemos só, não serve de nada nós usarmos estratégias e ferramentas se não tivermos este cuidado de perceber que impacto é que isso tem na relação, como é que está a relação com os nossos filhos, porque é só através dela que as coisas precisam de partir. E depois, uma coisa que é muito importante é nós também não termos medo de assumir o nosso papel, não é? Não termos medo de assumir a nossa responsabilidade sem peso, não é? Não tem que ser uma coisa dura, uma coisa difícil, mas termos a consciência que realmente nós também temos tudo o que é preciso para educar filhos capazes, felizes, que no fundo é aquilo que todos queremos, não é? Sim, é verdade. Muito bem. Sim. Então temos que acabar, infelizmente. Eu por mim ficava aqui a conversa. Sim, é um terreno muito fértil e já vamos aqui com ótimas dicas. Apelamos a todos então a apostar nas relações que têm em casa, a pôr os meios para os miúdos crescerem como têm de crescer e nós vamos ajudando, mas sem podar muito, não é? Demasiado. E pronto, e também quando estamos cansados ou quando sentimos que não estamos a conseguir, pedir ajuda, porque eu acho que só esta conversa foi excelente para mim, para a Margarida também acredito que sim, e às vezes as pessoas precisam mesmo de ajuda e também não ter medo de pedir ajuda. Sim. Vamos partilhar o perfil do Instagram da Laura, mas posso dizer já aqui, é laura.mssanches, não é? .m.s. Acho eu. Pronto, nós vamos partilhar, mas já fica e pronto, e não se esqueçam de comentar e de seguirem e darem 5 estrelas ao nosso podcast e pronto, e falarem connosco também. Obrigada, Laura, foi mesmo uma ótima conversa. Foi uma ótima conversa, sim. Muito importante. Gostei muito também. Obrigada. E pronto, e esperamos inspirar muita gente e vemo-nos para a semana. Adeus, até para a semana. Para a semana.